poltrona dos entrevistados. Fica à vontade, pode sentar aí. Poltrona. Olá, seja bem-vindo a mais um Rondocast. Hoje é quinta-feira, dia de falar de cidades. Nós já conversamos aqui com o turismólogo Dário Svacchia, tivemos uma visão, de como a ciência do turismo vê as cidades, e hoje nós vamos conversar com um urbanista bastante qualificado, Silvio Feitosa. Ele é daqui de Rondônia, mas estudou fora, não só se formou, como estudou também em Barcelona, vai falar um pouco sobre isso, e tem as suas visões sobre o processo de desenvolvimento urbano de Porto Velho. Silvio, seja bem-vindo aqui ao nosso Rondocast, é um prazer receber. Você sabe que esses dias eu lembrei de você, que eu participei de um evento aí, não lembro qual foi, sei que foi um seminário, um negócio desse, e aí tinha um sorteio de brindes, para os participantes e tal. Eles... eu não me lembro como é que era o sorteio, era um sorteio improvisado, assim, que dizia, quem nasceu no dia 7? Aí levantava a mão. E nessa daí eu fui lá e ganhei uma camiseta. E uma camiseta bem interessante, porque é a bandeira de Rondônia estilizada, né? Estilizada não, é complementada, vamos dizer assim, né? Mas aqui é a bandeira de Rondônia, na proporção certa, né? Que você briga por isso. É preocupante. Na proporção certa, as cores certas, né? Entendeu? E, gente, para quem não sabe, Silvio Feitosa, né? Arquiteto e urbanista, é também o autor da bandeira do nosso estado de Rondônia. Isso aí você tinha o quê? 17 anos? 17 anos, no ano de 1981. 81, você já desenhava, né? Já, na época eu tinha 17 anos, né? Sim. E aí já estudava fora, e nesse período eu estava em Brasília estudando. Só um pouquinho. Boa tarde. É um prazer estar mais uma vez aqui desenvolvendo um trabalho contigo, que a gente já trabalhou outras vezes. Isso, né? Assim. E é sempre importante a gente conhecer um pouco mais da nossa história e dar algumas soluções, ou participar de algumas soluções dos nossos problemas. Sim, né? Porque... Bom, eu estava estudando em Brasília e recebi uma ligação do meu pai, dizendo que tinha me inscrito no concurso para a bandeira, criação da bandeira e do escudo do Estado. E aí eu estava, foi no mês de, acho que no mês de agosto, no mês de julho, no período de férias, eu vim para cá, peguei um ônibus e vim, do caminho de lá para cá, já vinha pensando, desenho, eu já... A gente pode, como é que eu posso dizer? Quem gosta de desenho é que tem tipo um dom para desenhar. Isso eu já, desde os 5, 6 anos, já mexia, já trabalhava, fazia trabalho manual e procurei desenvolver e aprimorar cada vez mais. No caminho de Brasília para cá, eu já vim pensando em várias opções de bandeira. Né? E aí, chegando aqui, ele falou que tinha um edital que dava uma direção para a bandeira. Ela tinha que ter as 4 cores da bandeira nacional. O resto era livre. E aí, da partir daí, a gente eu cheguei no sábado de tarde, sábado à noite, a bandeira estava pronta. Poxa. E aí a gente procurou dar uma história, porque um símbolo não é simplesmente um desenho. Ele tem que ter um significado, senão ele não perpetua. No nosso caso, eu desenhei a bandeira e procurei fazer ela como se tornasse um símbolo. Certo? E esse símbolo é o quê? É a chegada das pessoas, né? Na época, então, do antigo território federal de Rondônia, depois do Estado. Mas a história de lá para cá, na nossa bandeira, ela é eternizada. Tanto antigamente quanto até agora. Né? Porque a bandeira significa, a parte verde é uma estrada em perspectiva, né? Que seria um caminho fértil para chegada e saída das nossas mercadorias, do nosso comércio em geral. As laterais, que são douradas, são amarelo, são as nossas riquezas, as riquezas naturais e minerais, né? E as riquezas da área agrícola, do agro. Né? Hoje é tão legal falar agro. Né? Sim, hoje é agro é pop. E o céu
o céu é azul, é o céu que consta no nosso hino. Sim, Céu de Rondônia. Que, aliás, é um dos poucos hinos que tem nome, né? Sim. Não é hino oficial do estado de Rondônia, é hino Céu de Rondônia. E a estrela significa o ápice, aquela consagração do momento de cada um que chega aqui. Quer dizer, a pessoa vem em busca de uma vida melhor, né? Claro, tem que trabalhar, trabalha e consegue. Então brilha, ela brilha. A estrela, somos nós. E se a gente pegar uma semiótica aí também do tempo, né? Dos espaços você já localizou, né? As matas, e coisa. E se pegar do tempo também, a estrela está no horizonte, né? Quer dizer, onde você pretende chegar. Então, né? A estrada, ela se une na parte superior do triângulo, é a linha do horizonte, ou seja, na nossa visão nossa humana, é a linha do horizonte onde tudo se encontra. Né? Então é o infinito. No infinito a gente vai conseguir, aí nós estamos lá. E você não foi inspirado pelo Caetano Veloso, não, mas o Caetano tem aquela música que fala, né? Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Né? Então, mas é isso aí, né, Lúcio? Vamos torcer, né, que todos os rondonienses. Então, essa é uma explicação alcancem que muita gente me pergunta qual é o significado da bandeira do Estado, né? E a gente fala, e muitos já ouvi algumas histórias que o pessoal diz que o verde seria estado até o Rio Madeira, né? Usando o Rio Madeira como via, né? de chegada e de acesso ao nosso estado. Na época foi só a estrada mesmo. Não, e também o Rio Madeira como via foi lá atrás. Pois é. Né? Você pode até associar a criação do território. Tudo bem. Final de, como já havia gente aqui, final de 1800, de início de Você 1900. pega exato, desde a criação de Santo Antônio, sim, né? sim. Até Nós temos o pessoal de Humaitá, que é mais velho que Porto Velho, né? Mas de 59 para cá, né, com Juscelino e tal, a coisa gira em torno da espinha dorsal. A espinha dorsal, a linha mestre de crescimento de Rondônia é realmente a estrada 364. Silvio, hoje a gente vai falar um pouco aqui numa outra dimensão, que é a que você, né, também atua, que não é a dimensão do Estado, é a dimensão da cidade, né, das nossas cidades aqui de Rondônia. Nós estamos ainda em Rondônia em franco processo de formação, né, de várias cidades aí, ou deformação, né? Tem alguns casos que é deformação. Depende do ângulo, né? Depende do ângulo, né, que a gente olha. Porque uma coisa que me preocupa muito é quando o Pacto Federativo ele não é bem observado. E a União, sobretudo, ela faz intervenções nas nossas cidades sem conversar com as pessoas. Nós temos agora a ponte de Guajará. Vai ter uma cabeceira de ponte com aduana em um bairro de classe baixa, né? Onde tem aduana, cabeceira de ponte, tem aglomeração de caminhoneiros. Sim. Né? Num bairro de classe baixa, moçoilas, né? Vulnerabilizadas, né? Eu não sei o que vai dar. Agora, eu acho que isso é falta de quê? De um planejamento efetivo. Você não pode planejar uma intervenção dessa monta sem conversar com a população. Agora, Guajará, Silvio, quase 50 mil habitantes, né? Sim, mais ou menos. Sem plano diretor até hoje. A lei diz que, né, só pela população ela já teria que ter. Só pela população. Teria que ter também por ser área de especial interesse turístico. Sim, né? Área de fronteira. Área que inunda também deveria ter plano diretor também por isso. Área, né, de sinistros. Né? Ou seja, se tem um município que está obrigado a ter plano diretor, é Guajará, né? Por vários fatores. Né? Então, grandes empreendimentos, está aí agora. Sim, né? Também é determinante, né? Também de ter plano diretor. E não tem, né? Fica aí o recado, é o prefeito, né, lá de Guajará. Providenciar. Com a gente também, viu, prefeito? Pois é, né? Conta com a gente. A gente, inclusive, o Silvio falava assim, né, de outros trabalhos que a gente fez junto, a gente já tentou prover Nova Mamoré de uma revisão do seu plano diretor, porque estava já passou do prazo, é 10 em 10 anos, né? E esses dias eu tive, inclusive com o prefeito de Nova Mamoré, presidente da ARON, e não foi providenciada ainda, né? E a gente estava correndo atrás disso, conseguimos até, através da nossa ONG, recursos para fazer, mas infelizmente, né? No nosso estado nós temos ainda um governo que preenche cargos com critérios, né, não muito
bons, né? Então, um indivíduo aí que preside uma fundação aí, pegou dinheiro para usar para outra coisa, com uma conversa fiada para cima da... Né? Mas fica para outro, né? Outra ocasião, né? Que a gente tem também um Rondocast com outras pautas, mas por isso eu não fiz ainda, mas eu vou criar para esses casos, assim, né? Gestores, né? Complicado. Gestores complicados. Eu sou o Edson Lustosa, você já sabe, esse nosso trabalho, você sabe, ele faz parte do projeto Imprensa Cidadã do nosso Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça. Nosso objetivo, garantir o seu direito à informação e a nossa liberdade de imprensa. Por isso, nós não temos compromisso comercial com nenhuma pessoa jurídica nem física. E nem queremos ter, tá? Nós queremos entrar no mercado dos anúncios colocados automaticamente pela internet. Para isso, nós precisamos atingir um número de horas de visualização. Então, você, basta assistir, nós podemos já está nos ajudando. Ah, mas por que eu não quero anúncio de ninguém? Que daqui a pouco o cara vai querer dizer quem que eu tenho que entrevistar e o que eu devo perguntar. E eu não quero isso, né? Estou com 63 anos. Me prostituir agora? Não dá mais, né? Não dá mais, né? Já precluiu. Então, gente, vocês podem ajudar, tá? Compartilhando, indicando, comentando, ativando o sininho, né? E você que está assistindo pela TV C Amazônia, nossa antiga TV Cidade, ou pelo Com Brasil, né? Você tem aí o nosso QR Code, está aí na tela, que vai levar você até as nossas playlists, no caso a playlist de cidade. Mas aí você, estando lá no canal, você, né, se inscreve, ativa o sininho, comenta, diz se gostou ou não gostou. No comentário fica à vontade, fale mal de mim, se você tiver alguma mágoa, aproveita, né, mas diga alguma coisa. Bom, continuando então com o nosso Rondocast Cidades. Silvio, eu queria que você, pela sua vivência de Rondônia, né, e mais do que a sua vivência, a sua experiência profissional, né, você nos resumisse na sua visão o que é que mais hoje é preocupante quando a gente se refere ao desenvolvimento urbano no nosso estado aqui. Vamos começar por Porto Velho, vamos focar Porto Velho. Que é o nosso foco, né? Uhum. Então, o desenvolvimento urbano seria o estudo da ocupação das pessoas na área, no terreno, na cidade. A gente tem que fazer um estudo não só de solos, né, porque tem o sistema de recursos hídricos? Não, a gente tem que hidrossanitário? Não, de escoamento hídrico. Ah, sim. O esgotamento pluvial. Esgotamento pluvial. O sanitário também. E sanitário também. Isso porque Porto Velho é uma cidade que é muito plana. Então, dificulta o escoamento de sanitários, né? De escoamento, né? Qualquer que seja ele, dificulta por ela ser plana. Para onde que vai correr essa água? Sim. Então, nesse caso, como já foi feito uns anos atrás, enquanto eu trabalhava na Secretaria de Obras, junto com uma equipe de engenheiros e arquitetos, foi feito um estudo, né, de qual seria como poderia ser resolvido o sistema de drenagem. Né? E foi feito todo um levantamento dos canais da cidade. Né? E de lá para cá, eu conversei já ainda uns 6, 7 anos atrás com um engenheiro que também trabalhou nesse estudo, e esse estudo se perdeu, ninguém comenta, ninguém nada. Então é uma coisa que, por exemplo, ainda no ano passado, antes da eleição, né, houve aquela chuva, aquele problema todo de alagamento, como todo ano tem, mas esse problema o ano passado também teve, né? Sim. Choveu, alagou, nos mesmos locais praticamente, e não foi resolvido. Então, é interessante que se façam, agora tem que se atualizar o estudo, que façam um estudo melhor desenvolvido e tal, para a gente resolver essa situação. É certo que em todas as cidades acontecem alagamentos.
Agora também é certo que a gente tem que resolver o problema. Esse estudo, Silvio, então, ele tem que estar agregado ao plano municipal de saneamento básico, né? Sim, saneamento que envolve básico. Os dois esgotamentos, o pluvial e o... Tanto o pluvial quanto o esgoto. O sanitário. E outra, em se tratando de esgoto, tem que fazer uma estação de tratamento de esgoto. Sim. Aonde tem, Porto Você Velho? sabe que aí, agora você tocou no ponto fundamental, que quando a gente fala de cidade, urbano e tal, a tendência natural no pensamento é destacar a área urbana, a mancha urbana. Eu vou tratar disso daqui. Minha gente, eu costumo dizer, o que mais destrói a floresta amazônica hoje é o crescimento desordenado das cidades. O crescimento Tá? desordenado. É mineração, só se for ilegal, aí é problema de polícia. Vai lá, reprime e tal. É pecuária, só se for ilegal, fora do que foi licenciado. Entendeu? Agora, a ilegalidade na expansão urbana, ela é geralmente abençoada por políticas sociais, né? Eu nunca vi, já vi tocar fogo em draga de explodir, mas nunca vi explodir favela. Explodir barraco. Né? Explodir barraco, né? Então, não, o cara faz a casa em cima do igarapé, né? Aí, não, mas... Então a gente tem toda uma política, né? Porque eu, por exemplo, acho absurdo você ter órgãos públicos, ministério, coisa, né? O departamento, seja o que for a estrutura do órgão, com o nome de regularização fundiária. Você tinha que ter, assim, uma secretaria municipal, por exemplo, de regularidade fundiária, não de regularização. O que significa que o cara pode ocupar um espaço qualquer, daí você vai lá e regulariza aquilo para ele, mesmo que ele seja irregular naquela área. Exatamente. Então, mas aí perde voto, né? Aí perde voto. Acho que é isso. Acho que é para... Como é que é aquele bairro lá da Mamoré lá? Do Universitário? O negócio do índio lá. Aquele... o socialista. Não, mais para cá. Mais para cá, Jardim Santana. Onde era o índio, que o índio, aquele deputado... Pois é, o índio é socialista, né? Pois é, ali ele autorizou. E aí provocou uma ocupação desordenada lá. Né? Aí vai e regulariza. Aí se regulariza. Essa situação não pode acontecer. Em situações de proteção de margens e canais, né, que se trata de praticamente de uma criação de mais um obstáculo para se dissolver o problema de escoamento, se a pessoa ocupa, né, a margem do canal, pela Constituição, eles têm direito à moradia. E se eles estão ali... É muita complicação tirar esse cara de lá. E o que deveria acontecer é praticamente, claro, tem que proporcionar o local para ele, mas não teria que demorar tanto, né? Porque o problema não vai ser solucionado se ele continuar lá. O problema também, quando a gente vai para a questão da habitação de interesse social, por exemplo, né? Que é um dos temas hoje bem, né? Tá aí o Porto Madeiro, esse negócio todo. Habitação, gente, veja bem, o direito social fundamental que existe é o direito a habitar. Ninguém pode ficar no meio da rua. Tem que ter habitação. Não existe o direito social à propriedade. E o que está acontecendo é isso. O pessoal está mais preocupado com escritura, ganhar escritura. Meu apartamento, minha casa, minha vida. O que acontece? Às vezes você elege uma clientela de um segmento social, não pegar idosos. Vamos atender os idosos, coitadinho dos idosos, mulher. Só que o idoso vai pegar aquela escritura e o genro é que vai ser o dono daquele imóvel. Até porque o idoso, a expectativa de vida... Como já está falando, idoso, né? A expectativa de vida dele é pouca. Entendeu? Então, não tem que confundir. Temos que dar habitação? Temos. Então faz aí uma habitação, um sistema aí para atender o idoso, ele vai morar ali mais 10, 15 anos, né? Morreu, vem outro idoso, outro da mesma clientela social. E não que ele ficar com propriedade para o genro que nunca trabalhou, que nunca fez nada. E aí gera um outro problema, que seria a especulação imobiliária. Sim. Dependendo do local. Isso. Né? Dependendo do local. Bom, mas nós vamos fazer um breve intervalo agora. Você vai conhecer um pouco aí da TVC Amazônia nesse nosso intervalo. E já já a gente volta com mais um bloco do nosso Rondocast Cidades, hoje com o arquiteto e urbanista Silvio Feitosa. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Sites não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo.
Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faço um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. Estamos de volta com o nosso Rondocast Cidades, hoje entrevistando o arquiteto urbanista Silvio Feitosa. Silvio, você tem uma passagem pela Universidade de Barcelona, né? Também, além da tua graduação foi onde? Na Silvio Souza, né? Sim, Silvio Souza, no Rio de Janeiro. Tem uma irmã minha também, arquiteta pela Silvio Souza. Aliás, a Silvio Souza era uma faculdade especializada em arquitetura, né? Uma arquitetura baseada nos estudos de Bauhaus. A máquina de morar, né? Aquele conceito. Mas muito bom, no caso, essa... Tá, mas a gente conhece muito Bauhaus pela arquitetura, tá? E tem influência do Bauhaus no urbanismo também? Não, ele é mais arquitetura só mesmo. Eu acredito que tenha. Tem alguma coisa que o Bauhaus influenciou também, não? Tem. Essa criação de melhorias de bairros, né? De setores. O Bauhaus, a gente pode assim resumir que ele foca mais na funcionalidade do que no requinte estético, no estético, não é isso? É essa a tendência. A funcionalidade. Aquelas casas quadradonas e tal, mas que... A funcionalidade como fim principal, né? Mas é a casa que não esquenta, que ventila bem. Prevendo iluminação natural, conforto natural, ventilação natural, tudo baseado nesses estudos aí. Bom, e aí depois você teve em Barcelona também? Sim, em Barcelona eu fiz um curso de gestão e valorização urbana, que foi lá de 93 a 96. Valorização urbana. Gestão e valorização urbana, né? 96, então foi antes do Estatuto da Cidade aqui do Brasil, né? Surgiu. Então a gente não tinha ainda essa visão que tem hoje, né? Sim. Hoje fala tanto em Smart City, não sei o que, naquela época a gente estava engateando ainda. Era uma outra teoria. A gente hoje está assim, muito, né? Falando de desenvolvimento urbano sustentável e esses conceitos de cidade inteligente, cidade acolhedora, cidade educadora, cidade, né? Parece que as pessoas se deram conta de que, até pelo esvaziamento rural, a gente vive nas cidades ou nas vilas rurais, né? Mas a gente, de um tempo para cá, tem se conscientizado mais disso, eu acho, né? O espaço urbano. Tem um colega seu, o José Marinho, amigão nosso lá do Rio de Janeiro, e conversando sobre urbanismo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Porque ele falou assim, para mim, né? Ele falando dele, né? Para mim, tanto faço ir do arquitetura para o urbanismo, porque para mim, ele falou assim, eu não vejo muita diferença. A diferença é que na arquitetura eu projeto uma casa para uma família. Eu falei, e a cidade é uma casa para várias famílias. Né? Então a gente começando a pensar, né, nessa coisa do nosso lar, da nossa casa, do nosso ambiente, né? A gente pensando no direito à cidade, que lá que o Henri Lefebvre trouxe numa dimensão sociológica, né? Mas isso está hoje também no direito mesmo, jurídico, né? Assim, esse conceito do direito da cidade, né? Então, do direito que nós, cidadãos, temos que ter, usufruir, né? Sim. Da cidade, né? Hoje nós temos um problema muito grande, que é a superpopulação, né? Sim. Porto Velho ainda não chegou lá, mas vai chegar. E se tratando do espaço disponível que nós temos, né, comparativamente, nós temos os mesmos problemas que um Rio de Janeiro, que um São Paulo, que um Belo Horizonte. É isso que eu ia falar. Problema. Proporcionalmente, né? E a gente vê período de chuva, alaga, escoamento, tem que ser feito um estudo, tem que ser feito
desobstrução de galerias, né? Sim. Mas eu falo galerias, não são manilhas, não, é galeria. Aqui nós temos manilha, até temos galeria na Jorge Teixeira. Uma. O resto são manilhas. Manilhas de. Eu custa acreditar que em alguns setores, né, da cidade a gente encontre manilha para escoamento de 80 centímetros. Isso não existe. Sim, não existe. É um estrangulamento, né? Não é para existir, né? E outra coisa, Silvio, com a expansão do asfalto, que é bonito, né? Falar tchau poeira, vamos asfaltar. E tá que impermeabilização. Esse é um problema seríssimo, principalmente para a gente aqui, como eu falei antes, nós somos uma pluviosidade. Nós somos uma cidade plana e com um índice pluviométrico muito grande. Né? E aí não tem jeito, vai acumular. Você impermeabiliza tudo e bota tudo. As pessoas ocupam seus terrenos, né? Uns com 100%, 80%, mesmo que seja 80%, não são 20% que vai fazer diferença. Né? O asfalto, se asfalta tudo, é interessante asfalto, a gente sai, tira buraco, melhora a circulação, melhora a qualidade de vida, as pessoas se locomovem mais rápido e com segurança, em termos, que aí aumenta a velocidade. Né? Pois é, porque hoje também o conceito do calming traffic, né? A ideia é reduzir a velocidade, né? E, inclusive, vai aqui um abraço para a arquiteta Maiara Marinho, né, que fez o projeto dos periquitos, né, que está levando pancada aí. E olha, eu conheço o projeto, que ela é esposa, ela esteve lá no Conselho da Cidade com a gente, no Comitê de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, que eu integro junto com o Wellington Santos, né, seu colega arquiteto que trabalha com a gente na ONG. E a gente ouviu a exposição da Maiara, isso ali no caso da Estrada dos Periquitos, né, a intervenção que está sendo feita ali, e a gente entendeu a falha maior da administração municipal é na comunicação social, que jamais uma intervenção urbanística daquela monta poderia ser empreendida à revelia do diálogo social. Tem que ser comunicado. Entendeu? A coisa tem que... Eu acho que é aí que o negócio pega, né? E, para minha surpresa, fiquei sabendo esses dias que o município não tem um plano de comunicação institucional, não é planificado. A coisa é feita apagando incêndio, né? Então, por exemplo, uma intervenção daquela, né? Tem pontos críticos? Tem, mas até para você criticar, você precisa conhecer. Sim. Criticar é uma coisa, reclamar é outra, né? E aí você tem que ter esse diálogo social, né? Aí a gente vê, por exemplo, Silvio, em Porto Velho, as praças, os parques, né? Numa situação de abandono. Eu acho, na minha visão, né? Você que é o homem da valorização urbana aí. Mas eu não fico atrás, não, porque eu sempre brinco assim, a minha profissão é a mesma da Jane Jacobs, né? Que foi a pessoa que revolucionou o urbanismo, né? Com as reclamações dela, né? Como jornalista, né? Como eu falo para as pessoas que eu converso, mesmo lá no meu trabalho, você tem o conhecimento, né? Mas eu tenho habilitação. Pois é. Não, eu digo sempre assim, as soluções nós confiamos aos arquitetos. Claro. Agora, os problemas somos nós que conhecemos. Que reclamamos. Todo mundo vive um problema. Quando existe um problema urbanístico, todos vivem. São afetados, são afetados por ele. E aí você vê, por exemplo, a gente está vendo aí as nossas praças, né? Não abandono, né? Sempre que se vai propor alguma coisa, já é numa visão comercial. Limitada, né? É comercial mesmo. Vamos fazer uma parceria público-privada, que não sei o quê. Né? Entendeu? Eu queria parceria público-privada para novos parques. Não aparece, cara. Olha. Só aparece para o filé mignon. Parque da cidade, Parque Circo. Aí aparece os caras interessados em fazer parceria. Mas ninguém não viu um agora. Vamos fazer um novo parque na Zona Leste, para dar lazer para... Porto Velho, mesmo hoje, antigamente já era, hoje então, que a cidade cresceu, vamos dizer assim, se espalhou mais ainda, porque o número de habitantes ainda permanece flutuando em 500 mil. Né? Eu lembro que na década de 80, na época do intenso do garimpo Rio Madeira, o comentário que chegava na época, Porto Velho tinha para 800 mil habitantes. Né? E esse número, em função
do término do garimpo, término entre aspas, porque ele continuou, só caiu o movimento, esse número da população voltou ao patamar de 500 mil e fica oscilando. Né? Umas vezes sobe, desce. Né? E isso influencia também no crescimento urbano, no desenvolvimento e no crescimento urbano. Né? Agora, tem que haver melhoria, né, em determinado local, porque as pessoas se mudam de lugares. Por exemplo, um aluguel aqui no centro histórico, né? Centro origem. Agora é Zona Oeste, está sabendo, né? Pois é. O centro agora é Zona Oeste, o centro histórico. Para mim vai continuar centro. Centro é onde se originou a cidade. Então aquilo ali é centro histórico, não é centro geográfico. Centro geográfico é outra conversa. Mas é onde se originou, as pessoas têm um índice maior de valorização comercial, né, das justificações, e elas procuram migrar para um local que seja mais barato. Mesmo hoje, alguns bairros que antigamente tinham um valor menor, hoje, com o tempo, muitos já cresceram. Quantos edifícios cresceram ali pela Rio Madeira? Né? Mesmo no bairro Novo hoje, que a gente passa, entra lá, é um mundo, praticamente uma cidade à parte. Né? E assim vão se desenvolvendo os locais, e essa valorização vai... o patamar vai migrando de uma região para outra, E isso é necessário que se faça melhorias. Né? Tem que ser feito melhorias. O caso lá da estrada lá dos Periquitos, que eu não conheço o projeto. O projeto é interessante no seguinte sentido. Não me sinto bem. Pois é, porque eu até falei, esse projeto devia começar mudando o topônimo. Não seria mais a estrada dos Periquitos. Seria Boulevard dos Periquitos, entendeu? Parque linear dos Periquitos, mas ela também não é parque linear, porque ela trabalha pocket park, vários pocket parks, que dá uma pertença maior à população do entorno. Sim. Essa tecnologia social eu achei fantástica, né? Então a concepção o calmo em tráfego, aquilo ali é para o cara passar devagar mesmo, entendeu? Só que assim, aquilo ali deveria estar melhor consorciado com a estrada lá que vai levar para o porto, né, por fora. 23. Ou seja, com outras vias que desafogassem. Oferecesse oportunidade, né? Para desafogar o grande fluxo de acesso à zona leste que tem por ali. E aquilo ali que fosse um fluxo opcional. Sim, Perfeito. Exatamente. Perfeito. Sem pressa. Né, então eu vou por aqui. Eu sou morador aqui do Ulisses, do Ronaldo, eu vou por aqui, mas não estou com tanta pressa. Né? E muitas vezes não é. O cara que vem pela BR quer chegar rápido no Mariana. É o único acesso dos Periquitos que tem. Ou o cara vai por ali ou vai por dentro. Né? Ali pela Praça de Castro, lá na Zona Leste. Então, eu até falei, deveria ser Boulevard dos Periquitos, né? Dar um nome diferente. Estrada não é mais. Não é mais. Né? Ou Boulevard dos Periquitos e 10 periquitas para ter a paridade de gênero, que é uma das grandes demandas atuais, né? Só um adendo aqui, nós temos uma situação interessante que uns anos atrás alguma pessoa fez um comentário no Face e eu defendi quem fez, mesmo sem conhecer quem fez. Na Avenida Calama, entre a Marechal e a Brasília, na saída daquele colégio, que tem uma colégio ali atrás. Calama, Marechal e Brasília. Brasília segue para lá, né? E tem a Marechal, tem um canal ali. O canal ali. Aquele canal. Pois então, a saída daquele colégio... tinha o Pitágoras ali dentro. Pitágoras lá. Então, a saída daquele colégio, o cara fez uma faixa de aceleração de quem sai. E deslocou o fluxo, embora a caixa da rua continue a mesma, ele direcionou o fluxo, fazendo com que houvesse uma abertura para quem estiver saindo daquela rua lá. Então não impede a pessoa sair, ele tem que tomar cuidado com quem vai, quando vai saindo, com quem vem chegando atrás. Sim. Mas o espaço está definido e não atrapalhou o trânsito em praticamente nada. Sim. É uma solução bastante interessante ali. Pois é, né? Eu acho que a coisa bem pensada, né? Sim. É uma coisa pequena. Então, no urbanismo, a gente tem que, claro, é o estudo, né, da área,
onde se desenvolve as cidades, onde a gente vive, onde a gente proporciona melhor qualidade de vida. Então a gente tem que pensar nessas opções, né, de reduzir problemas, basicamente reduzir problemas que a gente tem que fazer. Bom, para reduzir problemas, eu vou para outro campo aí, que é o da habitação de interesse social, né? Está toda hora todo mundo falando, e inaugura o Porto Madeiro, e acaba de inaugurar, os caras vão lá, matam um cara lá dentro, né, no morador. Aí situação é crítica, gente, porque eu sempre fui inimigo desses apartheids, né, de criar bolsões de baixa renda, né? Eu acho que o lugar, sempre falei isso, né, empiricamente, minha visão urbanística de habitação é que as classes sociais têm que dialogar, entendeu? Sim, elas têm que... Acho que toda vez que você cria bolsões, né, você cria um isolamento. Cria um isolamento e a coisa fica difícil ali. Porque, com certeza, os investimentos públicos em segurança, patrulhamento, eles vão se concentrar mais nas áreas mais nobres, que presumidamente atraem mais crimes contra o patrimônio. Então, vamos botar um policiamento maior aqui e ali, né? Então, e acaba virando uma coisa elitista, né? A prestação de serviço de segurança. Ela vai acabar protegendo certas áreas em detrimento de outras. Né? Então, eu sou... Mas está na moda aí, né? Esses prédiozinhos de... Eles fazem até 4 andares, né? Que não precisa de elevador, né? A legislação permite 4 andares sem elevador. Tenha 4 pavimentos. Então, além do prédio ser de baixa renda, ele é de baixo investimento também. Né? Você não põe elevador, não põe... Né? E aí, Silvio, o que eu preocupo muito, que a gente trabalha muito, né? Eu, pelo menos no Conselho da Cidade, eu me bato muito por isso, é a questão da acessibilidade, né? E a acessibilidade, Silvio, não é só para a pessoa com deficiência física, não é só para a mulher grávida, para a pessoa com alguma doença, né, que dificulte a sua locomoção, né, pessoa com redução da capacidade locomotora. É para nós, né, idosos, né? Não fica mais difícil subir uma escada depois que a gente está mais velho? Rapaz. Eu também tenho 63. Então, eu tenho 63 também. Então, a coisa fica mais difícil, gente. Fica mais difícil. A gente consegue atingir algumas performances, mas... Na secretaria onde eu trabalho, que hoje eu trabalho na CEMUSA, Secretaria do Município de Saúde, né? Saúde Municipal de Saúde, eu estou agora no 4º andar. Agora, por uma questão de movimento, muitas vezes eu vou de escada. É porque, como eu não pratico esporte, e aí a escada. Aproveito ali, eu caminho bastante durante o desenvolvimento dos serviços, né? E na secretaria, se eu tiver que na chegada e na saída, eu desço e subo escada. Olha aí, né? Já aproveita. Então, mas aí, se vamos pensar o indivíduo que foi contemplado, porque eles tem o projeto de habitação, ele contempla acessibilidade. O que tem na cabecinha deles? Que os apartamentos térreos são para cadeirantes. Então, se o cara que pegou no 4º andar sofreu um acidente e virar cadeirante, ele está lascado. Tá. Ele tem que se inscrever de novo no programa para ver se ele consegue um apartamento térreo no outro prédio que vai ser construído. Entendeu? Então, assim... É complicado. É complicado. E as pessoas vão envelhecer. Vai continuar subindo até o 4º andar quando estiver velho. Né? A mulher que ficou grávida, ela vai subir 4 lances de escada. Não tem como. Ela vai pensar 2 vezes o relacionamento conjugal dela, né? Porque já pensou se ela fica grávida? Não vai engravidar. Não vai engravidar, né? Então nós estamos inibindo, né, a felicidade das pessoas. Então, gente, é preciso pensar isso. Eu estou falando aqui uma coisa preocupante, tá? Porque outro dia eu critiquei, uma pessoa falou, só critica a pessoa que nunca morou na rua. Primeiro, graças a Deus, minha senhora que botou esse comentário aí, graças a Deus, né? Realmente nunca morei na rua, agradeço muito a Deus por isso. Agora, eu não tendo morado nunca na rua, talvez eu faça mais pelas pessoas que moram na rua, porque há pelo menos 20 anos eu me dedico a ações na área de política pública sobre drogas, e talvez a senhora não faça nada, a senhora tem só discurso. Segundo ponto, viver o problema não quer dizer que você conheça a solução, você esteja habilitado a discutir a solução, né? Então, primeiro ponto, empatia. Realmente nunca morei na rua, mas eu penso nas pessoas de rua, talvez mais do que a senhora. E isso acho que não é o que habilita a pessoa. Né? Você imagina se todo médico ginecologista, obstetra,
tivesse que passar por uma gravidez antes. Impossível. Não tem como. Né? Ele sabe o que ele aprendeu no curso de medicina para resolver a questão do parto. O estudo de mobilidade, assim como qualquer outro estudo, né, a gente tem que conhecer fatores que levem uma solução para vários problemas. Né? Não é o caso de ser idoso. Tem o cara que é acidentado, tem o cara que tem um problema congênito. Sim. Né? E assim, a gravidez, que é uma situação temporária. Então, a própria gravidez, que é temporária, se você tem um acréscimo aí, tem de 11, 12 quilos, às vezes alguém tem gente que engorda 20 quilos. Uma questão hormonal. Então, isso. Mesmo sem estar grávida, um problema hormonal que faz com que a pessoa engorde, ou que a pessoa emagreça, enfraqueça, não tenha força suficiente. Eu, por exemplo, eu morava num apartamento que não tinha elevador. Eu morava... Olha que eu morava no primeiro piso elevado, né? Então, o térreo, primeiro piso. Eu subia 2 lances de escada, né? Que fazia assim, para subir um andar, você subia 2 lances. E eu tive pneumonia, cara. Aí eu subia um lance de escada, parava ali naquele descanso ali, para poder subir mais um lance. Pois é. E se tratando agora arquitetonicamente, os lances de escada, nós temos de um piso para o outro, nós temos mais ou menos 16 degraus. Nesses 16 degraus, nós temos que ter um patamar, que é justamente para a pessoa descansar. Por isso, as escadas elas têm que ter um intervalo de mais ou menos de 8 em 8 degraus. Porque a pessoa sobe 8, dá 2 passos, ali aparentemente não é nada, mas é muito, que a pessoa vai, dá um passo livre, 2 passos livres, já começa a subir. Esses 2 passos já serve suficiente para o cara tomar um fôlego. Né? Ele dá um fôlego a mais e mais 8 degraus. Sim, certo? Exatamente. Imagina uma pessoa com dificuldade respiratória. Então, né? Pois é, esse é outro então, problema. Se eu vejo assim, porque ou é muito descaramento, qual que é o que a gente está falando que é tão óbvio, tão evidente, né, que eu não posso pegar 2 apartamentos do térreo. Está atendida a minha política de acessibilidade. Pelo amor de Deus. Gente. A gente não pode limitar isso daí. Eu vou fazer o projeto, uma proposta de modificação e determinar que os 2 primeiros pisos, né, sejam para atender essa faixa. Essa faixa que não vai condizer à realidade. Até porque as pessoas mudam, né? Sim, as pessoas mudam. E as pessoas, o recurso dela, né, o dinheiro dela vai dizer onde é que ela vai poder morar, lá em cima ou lá embaixo. Isso aí é uma opção dela, querer morar num andar superior. O andar superior ele é mais ventilado. Tem mais paisagem? Sim, tem mais paisagem e o conforto lá vai ser melhor que aqui embaixo. Aqui embaixo a temperatura é uma. E lá no 6º, 8º andar é outra história. Pois é, você ainda está condenando as pessoas com deficiência a um conforto ambiental menor. Que fica no térreo. Sim. A gente pode ver que a temperatura, uma certa altura, sei lá, vamos colocar aí 8 metros, é uma. Acima disso é outra. Acima mais ainda é outra. Se a gente chegar num pensamento meio estratosférico, o avião ele viaja naquela camada lá, 10 mil metros de altura, a 50 graus negativos. Sim. Não vai chegar a tanto. Mas a gente tem uma noção, né, dessa variação térmica e função da altura. Então, gente, o que a gente está colocando aqui, né, em resumo, né, Silvio, é que o raciocínio está muito curto nas políticas de educação. Exato. A gente chega à conclusão de que tem que haver estudo, tem que haver, não é só a boa vontade que vai fazer isso acontecer. O cara tem que ter estudo, a técnica, tem que conhecer isso daí para poder dar uma solução e resolver esse tipo de problema. No caso, essa edificação, que são de 4 andares, para essa situação de 2º e 3º piso, as pessoas podem fazer escadas laterais fechadas, com rampa, né? Sim. Que possa Eu vi, inclusive, uns projetos que fica até bonito assim o desenho do negócio, que faz rampa de um bloco para o outro. Sim. Então ela já tem de 2 blocos, né? Para dar inclinação também. E mesmo se pode colocar a opção, se tem a opção de colocar elevadores. Pois é, por que elevadores em estrutura, sem problema nenhum. O pensamento é que é baixa renda, não sei o quê. Uma coisa que eu converso quando a gente trabalha na área ribeirinha, né, sobre, por exemplo,
posto de saúde. Quando as pessoas que moram lá, quando precisam de uma unidade de saúde, ela não quer saber se é uma unidade lá na beira do rio ou um hospital aqui. Qual é o problema dela? Quebrou um braço, tá ruim, está com uma febre. Então, o direito que essa pessoa tem de ser atendida lá no Baixo Madeira, por exemplo, e aqui na cidade, o direito ao atendimento é o mesmo. Então, nós temos que oferecer as mesmas condições de atendimento, tanto aqui na cidade quanto no interior. Tanto no edifício de um pavimento quanto um de 10 pavimentos. As condições, a necessidade é a mesma. Olha aí, gente, essas coisas que a gente precisa parar para pensar, né? E cobrar as gestoras. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco, conversando com o arquiteto urbanista Silvio Feitosa. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. Olá, estamos de volta com o nosso Rondocast Cidades, conversando com o arquiteto urbanista Silvio Feitosa. Silvio, um dos problemas assim, maiores, né, que nós temos hoje em Porto Velho, se fala muito, a gente acabava de falar, né, que aqui o centro não é mais centro, agora é Zona Oeste, né? É difícil de aceitar essa situação. Né? Então, a toponímia já não nos acompanha, ela já está, né? Ela já se desgarrou dos nossos valores históricos, né? O centro não é mais centro, agora é decretar que é Zona Oeste, aí não. Então tá, somos Zona Oeste. E aí, Silvio, a gente tem diversas situações aqui, né, em Porto Velho referente a patrimônio, até porque é uma cidade que agora que completou 100 anos, né? Então, se a gente for pegar alguns conceitos muito rígidos, né, de patrimônio histórico, dizia-se até que não tinha patrimônio histórico, para ser patrimônio tem que ter tantos anos. Hoje, inclusive, a terminologia mudou, não se fala mais de patrimônio histórico, né, patrimônio cultural. Né? E aí nós vamos ver, Silvia, assim, alguns, por exemplo, ali em frente aos Correios, ali na Dutra, desabou uma fachada. Sim. Ali, né? Mas, diferentemente do edifício Feitosa, que está até hoje com seu Hermes... E vai ficar um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Que tem um Hermes, gente, é um edifício histórico no centro de Porto Velho que tem um deus do comércio, né? Pois é, esse edifício ele tem uma história interessante. Ele, justo a gente está falando de área de setor comercial, esse edifício ele foi criado e erguido pelo meu bisavô, né, justamente para representar a área de comércio. Sim. Por isso ali. Aí colocaram essa estátua de Hermes, né, da mitologia grega, né, simbolizando o comércio. O Hermes é deus da guerra, deus do comércio e deus de um bocado de coisa aí. Sim. Então, mas nesse caso era para simbolizar o comércio. Se você prestar atenção, você vai ter coisas de trabalho, né, e de riqueza. Tem um saco de ouro, tem uma bigorna, tem foice, né, e tem um martelo. Né? Então, tudo isso aí são instrumentos ligados a trabalhos e a comércio. Por isso a estátua lá. Sim, né? Tem toda uma razão, todo um contexto. Tem o objetivo histórico lá. E aí nós temos, então, a fachada que diz, mas essa fachada lá da Dutra, diferentemente do edifício Feitosa, ela não estava à mostra.
Ela estava coberta por letreiro e tal, com muitas fachadas ali. Hoje nós temos esse problema aí. As pessoas começam a fazer como é que eu diria, seus banners, né, de propaganda, né? Esticar suas lonas. E aí vedam visualmente toda a fachada. E se não tem visualização, não tem fruição. Se não tem fruição, não tem pertença. Cai no esquecimento. Né? Porque no dia que, vamos dizer, um fenômeno natural, caiu um raio lá e derrubar o Hermes lá do lugar que ele está. Pelo menos as pessoas do entorno vão sentir falta. Sim. Porque elas fruem cotidianamente daquele elemento paisagístico. Sim. Né? Agora, uma fachada que está coberta por letreiro e tal, quando ela desaba, arquitetonicamente não tem mais aquele valor, porque a pessoa com isso se perde a identidade, né, arquitetônica. O cara coloca ele fecha a fachada e passam décadas, né, e as pessoas antigas se mudam e as novas não têm o mínimo conhecimento que tem lá atrás. Sim, exato, né? A coisa perde, né, essa relação, né? Sim. Lá. E, além disso, Silvio, nós temos aqui ainda, falar em patrimônio, tem umas situações que... Ali do lado da Unir, nós temos aquele posto telefônico, da Teleron, antiga Teleron, né? Tá. Aquele posto foi derrubado. Depois de derrubado, aí veio a polêmica da visualização das caixas d'água e tal, que é lei, não vamos discutir, né? Lei tem se cumpre, né? Lei se cumpre, não se discute, né, Quadrado? Mas o que eu quero questionar é a derrubada do posto telefônico. Por quê? Naquelas cabines telefônicas, gerações de imigrantes derramaram lágrimas na única oportunidade de contato que havia, pela tecnologia da época, com suas mães, seus filhos, às vezes, seus parentes, suas famílias distantes. Aquelas cabines eram locais de profunda reflexão, logo havia uma relação afetiva muito grande. Sim, uma identidade, da população aquilo ali. Isso não foi levado em conta. Meteram a marreta. Marreta não, é aquela bola, né? Assim, pendurada. Derrubaram lá o posto telefônico, certo? Por que eu estou falando isso? Gente, eu pergunto, Silvio, você, qual é a gente vai ver a diferença em patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, né? Qual é a importância arquitetônica do Catetinho de Brasília? Zero. Sim. Né? Um barracão de madeira. Você vê. Hoje é de madeira. É onde começou ali. Pois é. Onde se abriam as plantas. Arquitetonicamente, zero. Não tem nada de arquitetura. É um barracão de madeira. Né? Mas histórico. Onde se iniciou tudo em Brasília. Onde se iniciou tudo em Brasília. Né? Então, é diferente. Né? Então, sim, claro. Então, por mais simples, por mais elementar que fosse o posto telefônico, né? Isso que eu quero fazer refletir, né? Pode não ser, não tinha nem um rococó ali, não tinha nada não, tudo bem. Era uma construção moderna. Moderna. Mas de uma relação afetiva com muitas gerações de imigrantes e até de porto-velhenses, que vão fazer relações interurbanas também. Tá entendendo? Bom, em casa, felizmente, graças a Deus, nós tínhamos condições, né? E desde há muito tempo nós tínhamos uma linha telefônica. Sim. E aí, com o tempo, a gente foi estudar fora e a gente mantinha contato em casa mesmo. Mas amigos meus, pessoas que eu conheci, sempre fizeram uso daquele espaço para ligar para as pessoas de fora. Sempre. Rio, São Paulo, Brasília, Ceará, um monte, tudo. Pois é, então aquelas cabines, gente, eram a sala do almoço. Né? Porque ali ele reunia com o pai, com a mãe, né? Sim. Né? Era uns 10, 15 minutos ali da vida da pessoa. Da vida da pessoa. E isso foi derrubado, ninguém questionou nada. Agora está lá, não pode erigir nada acima de tantos metros, né? Não tem que. Não dá para olhar essa caixa d'água lá e tal, não sei. Então, certo? É essa coisa que eu acho que precisa ser pensada, né, Silvio? Assim, nós somos, de certa forma, daqui em Porto Velho, nós somos carentes desse objeto visual. Nós somos carentes. Por exemplo, quantos elementos decorativos, né, tipo a estátua do edifício Feitosa, tem em Porto Velho? Quantas estátuas nós temos na capital, em Porto Velho, para ser dado significado de alguma coisa? Nós temos o edifício Feitosa, né? Nós temos aquela
aquela estátua do seringueiro, nas Nações Unidas com o Amazonas. E que já é da agora, né? Já é agora, tem pouco tempo. Entre ela, algumas obras do Júlio Carvalho, né? Que o pessoal deu uma valorizada na arte, né? E onde mais? Em comparação com cidades mais antigas, na Europa, ou mesmo Rio de Janeiro, né? Cada bairro tem alguma coisa na área ali central, na área antiga do Rio de Janeiro, tem um chafariz, tem uma estátua, tem o significado disso, tem o significado daquilo. E tem um significado da relação com o local, como você falou. O Hermes, por exemplo, está onde? Está no corredor comercial. Então, esse significado ali, tem né? que ter. Porque quando você pega, por exemplo, o Jorge Teixeira, né? Sim. Já não está mais na Avenida Jorge Teixeira. Já tiraram de lá, levaram para o Memorial Jorge Teixeira, que não tem tanta visualização assim. Quando destaque, tinha. Não tem destaque. Não tem tanto destaque, ele ficaria. Aí você tem também o Mural dos Pioneiros, foi parar lá no aeroporto. Sim. Ele ficava no Rock, que era. Sumiu, né? Sumiu e ficou depois de um tempo. Depois ele reapareceu, Depois de alguma pressão, né, ele reapareceu lá no. É uma colega sua, uma arquiteta, né? Que é autora do meu. Não tem se não me engano, é uma arquiteta que é autora da obra também. Muito bem, muito bonita. Então o Mural dos Pioneiros foi parar lá no aeroporto, né? Então ele já não é mais visto pelos pau de arara, que chega de ônibus. Ele é visto só por quem chega de avião. Tinha que continuar lá no Rock. Tinha que continuar no Rock, onde passam os ônibus, né? Ali com os pioneiros, né? Mesmo chegavam por ali, né? Todo mundo que chegou aqui em Porto Velho antes. Da grande leva aí. Veio por ali. Veio por ali. Agora não, está lá só para quem chega de avião. Então, assim, nós temos esse fenômeno também, né? Dos monumentos que mudam, né? De lugar, o busto do Getúlio, que era na 7 de setembro, né? De cara para quem chega na cidade, né? Sim. Ele ficava ali, não, agora vai lá para o Palácio, né? Botaram o busto do Getúlio para lá também. Os valores, nesse sentido, eles mudam, né? Eles deixam de ter o valor para o fim que ele foi criado. Sim. Ele não é mais aquilo. A única que continua hoje é a estátua do edifício Rio Madeira. Porque está num próprio particular, um próprio privado, que se tivesse público já tinham tirado. Privado. Não, acredito que não, acho que não. Será que não tinha levado para outro canto, não? Não. A gente não ia deixar isso, não. E nós vimos agora também uma questão toponímica, né? A Praça Padre João Nicoletti, né? Queria mudar agora para a Praça da Justiça. Pois é, isso aí. E o mais interessante, Silvio, porque se fosse uma praça qualquer, eu falei isso, qualquer outro lugar da cidade, eu talvez não me mobilizasse tanto. Mas ela fica em frente à catedral, que é o legado arquitetônico e paisagístico dele. Ele erigiu a catedral. Né? E outras são construções, praça também é construção, da mesma época. Evoluíram na mesma época. Sim, né? A igreja surgiu de uma nave só, depois veio as laterais. E a praça estava ali junto, crescendo junto, sendo ocupada junto. Por falar em laterais, já que nós estamos nesse sítio aí que temos o Colégio Barão de Solimões, que eu acho que o seu nome foi o primeiro, né? Também, temos a catedral, né? E tínhamos, né? Eu não considero mais. Ali, aquele negócio agora que virou, sei lá, uma espécie de cenário de Harry Potter, no centro de Porto Velho, que já foi o Palácio Episcopal, já foi o Colégio Dom Bosco, originalmente, né? Prelazia, etc. E hoje está todo pintado de preto. Eu achei assim, de um mau gosto. É estranho. Eu não estou defendendo nada, mas qual é a instituição que ocupou lá, né? Então, acho que tem alguma coisa a ver com as cores da instituição que ocupou. Pois é, agora as instituições estaduais, elas deveriam primar pelas cores do Estado. Eu entendo assim. É o azul, é o amarelo, é o verde, é o branco, né? Como está na nossa bandeira, está no nosso... Esse é um pensamento coerente de identificar as edificações, né? Eu, particularmente, com o apoio hoje da secretária de Saúde, a Sandra, né, ainda a gente permanece com um pensamento de identificar um posto de saúde de longe. Sim. Todos eles têm a mesma cor, tanto externa quanto interna, né?
Porque a pessoa, quando vai procurar um posto de saúde do município, no bairro, Pois é, porque o posto de longe saúde... ele já identifica. Pois é, exatamente, porque ele está ali para que o público identifique e se dirija até ele e atenda a sua demanda social. Não é o caso do quartel da PM. Ninguém precisa ir ao quartel da PM, senão os próprios policiais militares. Sim. Portanto, ele não precisa sinalizar para a cidade que ele está ali. Tá? Vamos analisar só pela semiótica, vamos esquecer um pouquinho a arquitetura, né? Vamos pela essa semiótica. Né? A fachada de um posto de saúde é um sinal. Que venha que eu estou aqui. Que está ali, está identificado. Entendeu? Não é o caso de prédio de quartel de polícia militar. Certo? Não foi nem criado para isso. Ele não foi criado para atender o público. Então ele não tem por que ter apelo visual de fachada. Né? Nem para atrair, muito menos para assustar as pessoas. Porque aquele negócio todo preto ali. Entendeu? É porque para a gente ficar com medinho? É porque eu vejo isso. Olha a nossa instituição aqui, que a gente não tem uns signos de caveira, de não sei o quê. Né? Para mim é isso, para ficar com medinho. Olha, a PM está aqui. Entendeu? Olha o prédio enorme, todo preto. Só pode ser isso, gente. Aquilo ali é de uma idiotice enorme. Me perdoe, mas a pessoa que fez aquilo ali, entendeu? Não teve. A instituição ficou mais valorizada por fazer aquilo ali? Eu penso que se fosse bem conservado, Exato. se a edificação tivesse uma boa conservação, com as cores originais e uma identificação do fim que se encontra hoje, né, uma placa, alguma coisa que se destacasse, estava muito melhor do que está hoje. Entendeu? A identidade do prédio. Então, a gente tem que olhar sempre assim, a finalidade, né? No que faz. Né? Identificou que é da instituição tal, sim, tal. Agora, para que se identifica? Posto de saúde. Para mais fácil localização, atração. Né? Sim. Bombeiro mesmo, né? Base de bombeiro, vermelhão, tal. Mas onde o bombeiro atende. Né? Então, aí ele pinta tudo de vermelho e tal. Você pode chamar atenção mesmo para você saber que ali é a base. Exatamente. Né? É o mesmo raciocínio do posto de saúde. Começa em posto de saúde. Raciocínio. Agora o quartel ali, não entendi. Bom, mas o tempo passa rápido, né? Senão acho que a gente começa a falar, né, dessas coisas da nossa cidade. Mas, para a gente encerrar, eu queria só que você comentasse aqui, que a gente andou falando aí da questão dos novos bairros que estão surgindo e tal, né? Eu entendo que sempre que surge um novo bairro, estou falando coisa planejada, né? Loteamentos e tal. É a oportunidade de quê? De você corrigir erros. É igual Brasília. Asa Norte corrigiu erros da Asa Sul. Sudoeste corrigiu erros da Asa Norte. Né? Agora surgiu o Noroeste, que deve ser o... Correção do outro... Do Sudoeste já, então deve ser o Alto Borogodó, né? O próximo, né? É porque as coisas vão evoluindo. A tendência é evoluir. Hoje, as soluções estão aí para todos, né? Para tudo e para todos. O que não acontece num canto, a gente faz que aconteça em outro. Agora, o que me impressiona, porque tem coisas que quando você olha para trás, você vai ver que já estava aí. Quando colocaram aqueles corrimões horrorosos na escadaria da Unir, do prédio e tal, de aço cromado, que você passa 200 metros de distância, que ela está brilhando, cintilando no sol do meio-dia, daquele amor brilhando, é para acessibilidade. Sim, mas se você pegar as normas da BNT, ela não estabelece que tem que ser cromado e, pelo contrário, ela diz que tem que ser no material e um acabamento de fácil empunhadura. Sim. O aço cromado, a mão desliza, ainda mais se tiver chovido. Suado, molhado. Desliza. Então aquilo ali, entendeu? Já não está cumprindo com a norma da BNT. Aquilo ali, alguém que deu a ideia, vamos ali comprar, bota aí, faz o... Eu custo a crer que aquilo tenha passado por um arquiteto. Porque eu entendo que você pode, sim, agregar esses elementos, deve, né? Não pode, né? Deve. Mas, podia ser um negócio de ferro fundido, que dialogasse com o prédio. Aí sim, né? Não é? E nós temos aí... De alumínio fundido, aquele negócio... Pelo Brasil afora e outras cidades afora também, essa situação, né? De se colocar elementos, né, de uso, como, por exemplo, o corrimão, de acordo com a identidade do prédio. Olha, eu vi o camarada agora na palestra que teve com Andrei Schuller, né, seu colega aí que cuida da parte de patrimônio histórico, no Louvre tem um piso mais alto, uma calçada, aqui assim, de pedras e tal,
né? Uma das pedras aqui, ela é móvel. Aí ela baixa, a cadeira de roda entra ali, a pedra sobe. Cara, eu fiquei apaixonado. Pois é, essa é uma solução. Você olha e você vê o quê? A mesma calçada de pedra. Mas o cadeirante sabe que aquele local ele vai conseguir passar do nível de baixo para o nível de cima. Sim, exato. Mas com o mesmo desenho, a mesma... Sim, entendeu? Já pensou se a gente botasse uma rampa de metal... O que não ia acontecer nesse visual? Entendeu? Ia estragar tudo. Exatamente. Então, gente, fica alerta aí, tá? Você que foi multado pela prefeitura e tem que botar a rampa. Pô, vai com o arquiteto, vai lá no... Opa, você não conhece nenhum? Vai lá no CAL, fica ali em frente às caixas d'água, tem lá CAL. Sim, e diz, eu quero contratar um arquiteto bom de acessibilidade aqui... E não é só de acessibilidade, né? Quem pode só desenhar também. Um cara bom de fachada, um arquiteto bom de fachada, aqui, pá, né? Aí alguém vai indicar alguém lá. E aí, eu tenho certeza que, aliás, na verdade, eu acho que qualquer arquiteto ele vai ter essa percepção, vai ter esse olhar. Porque às vezes você vai ali na loja de cano, né? Manda fazer e tal. Nesse caso, sendo arquiteto, eu vou indicar sempre o arquiteto. No caso, nós, arquitetos, nós temos o conhecimento sobre acessibilidade, sobre conforto, né, sobre locomoção, né, e sobre patrimônio, sobre patrimônio, sobre história, porque isso é básico da nossa formação, a história. Então, se houver necessidade de se contratar um profissional, se contrata um arquiteto. Sim, né? Profissional para isso, né? E o arquiteto vai contratar o serralheiro para executar. E vai acompanhar o serviço, porque se deixar na mão de, por exemplo, claro que não tem nada a ver com falar mal de serralheiro ou de outra categoria qualquer de profissional. Operacional, mas a gente não trabalha tem que projeto. Acompanhar o serviço. Né? É a função do profissional acompanhar todo esse serviço executado naquela obra. Então, gente, vamos olhar com carinho essas questões. Mas sim, eu estava falando que às vezes a gente olha para trás e vê coisas que, né? Hoje se fala no design universal, né? Que aí você tem que exatamente ter um design que atenda a acessibilidade sem ser nada de tão diferente. Sem agredir o existente. Sem agredir o existente. O prédio da Unir, que é de 50 e pouco, né? Você já observou que tem uma entrada lateral pela Pedro II, que dá tranquilamente para um cadeirante? O nível da rua do Pedro II é o mesmo nível do corredor principal lá dentro. E hoje a gente vai falar em design universal como novidade, né? Entendeu? Então essas coisas eu tenho certeza que foi o doutor Otino, né, que projetou aquilo ali. Foi, pai do nosso amigo, né, médico, Otino José, filho do José Otino, que era arquiteto. Pois então, eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que essa opção foi para atender essa necessidade. Porque ele faz uma escadaria na frente. Como é que as pessoas vão acessar o prédio? Só pela escadaria? Não. Tendo uma rua mais elevada lá. Ele faz o acesso lateral que dá, né, a condição de se entrar na edificação sem problema nenhum. Aí você vê, né? Isso que é anos 50, né? Sim. Anos 50. É o que eu falei, o arquiteto é a pessoa indicada para resolver esse tipo de problema. Arquitetônico, né, de locomoção, de ventilação, de conforto, iluminação, tudo isso aí. Gente, eu queria que o seu Rondocast durasse 2, 3 horas, mas já me chamaram a atenção. Primeiro diz que eu falo demais. E o segundo, que as entrevistas são muito longas. Ainda mais quando eu pego alguém como o Silvio, né, que com todo um cabedal de conhecimento, a gente tem papo aqui para, né, passar uma tarde inteira, mas nós temos os nossos limites. Nós chegamos ao encerramento desse Rondocast de hoje, né? Não quer dizer que a gente não possa, né, conversar outras vezes aqui sobre outros temas específicos. Eu quero, antes de passar a palavra para você, quero agradecer a você que ficou ligado com a gente até agora. Então não esqueça, compartilhe, comente, se inscreva, ative o sininho, faça aí a sua ginástica aí para ajudar a gente a chegar a mais pessoas com essa nossa programação diferenciada. Lembrando que todo dia você tem uma pauta diferente no Rondocast. Na segunda-feira, cultura, terça-feira, direitos, quarta-feira, política, quinta-feira, cidades, sexta-feira, saúde, certo? Então, estamos aí desenvolvendo nosso trabalho dentro do projeto Imprensa Cidadã, do nosso Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, para garantir o seu direito à informação com qualidade, né? E independência, acima de tudo. Senão, se não tiver independência, não tem qualidade também, não.
Silvio, suas considerações. Então, Edson, eu agradeço. As 10 considerações nós já fizemos, né? Então vamos para as considerações. Eu agradeço a oportunidade, eu me coloco à disposição sua, que você pode, claro, você pode me ligar a qualquer hora aí, que você sabe disso. E a oportunidade de debater, né, vários assuntos. Hoje é um dia interessante e falar sobre a bandeira do Estado. Sim, isso me deixa bastante satisfeito, né, para poder explicar qual o significado e como ela foi feita. Muitas pessoas, como eu repetindo, muitas pessoas me perguntam na rua, né, como é que foi a criação e tal. E, bom, agora é só acessar, né, o programa do Edson aqui e você vai ter aqui uma explicação única e verdadeira. É só essa. O resto é invenção, né? Gente, muito obrigado. Estamos sempre aqui com o nosso Rondocast. Eu sou o Edson Lustosa e esse foi o Silvio Feitosa. Muito bom. Faço um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca.